Queria resumir ou contextualizar uma, duas, três dicas de como, pelo menos, começar a desenvolver essa influência? Sem dúvida, a base da influência é a reciprocidade. Ou seja, as pessoas vão cooperar com você se elas perceberem que tem algum ganho com isso, quer dizer, se elas têm algum benefício. Eu não estou falando aqui de um benefício pessoal ou escuso, de um ganho para a carreira, de um ganho para o seu trabalho. E não necessariamente direto, pode ser também um indireto percebido. Perfeito, não necessariamente não necessariamente direto, não necessariamente na hora, né? Ou seja, eu coopero com você, portanto espero alguma coisa no momento seguinte. Não toma lá da cá. Exatamente, não é um toma lá da cá, né? É algo que tem que ser construído ao longo do relacionamento. Então é algo que tem a ver com confiança. Ou seja, quanto mais, né? E aí vai uma boa dica, né? Se eu quero ser um bom influenciador, eu tenho que começar cooperando. Se eu começo cooperando, a tendência é que a outra pessoa, naturalmente, retribua isso. Retribua isso, pode não ser no momento, mas pode ser no futuro. E se não for aquela pessoa, pelo menos as que estão em volta estão vendo a sua atitude e também passam a reagir a esse seu comportamento, né? Perfeito, perfeito. Uma outra dica interessante é a empatia, você conseguir se colocar no lugar do outro para entender o que é valor para aquela pessoa. Por exemplo, eu posso estar recém-chegado em uma organização, para mim naquele momento é importante o network. Certo. E se você, Márcio, conhece muita gente, talvez seja uma troca interessante, quer dizer, eu vou cooperar com você e você, por outro lado, me ajuda a formar essa minha rede, me apresentar às pessoas. Certo. Né? Então você fazer essa leitura e entender, né, qual que é o histórico das pessoas, de onde vieram, quais são suas ambições, né, o que fazem, por que fazem, torna você um influenciador muito mais eficaz. Para mim acontece, eu consigo também identificar em algumas organizações onde eu vou ou realizar algum trabalho, eu sou convidado para alguma coisa, que as pessoas têm uma dúvida ou um dilema de como exercer essa influência e se a atitude delas pode ser vista como manipulativa ou não, porque acho que existe uma linha muito tênue entre influência e manipulação. Você pode falar um pouco disso? Claro, essa é muito bem colocada a questão, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Né? Até porque a palavra influência, na língua portuguesa, carrega um pouco essa ideia de que eu vou te influenciar, né? E no sentido de eu vou influenciar você, mas eu tenho uma agenda oculta. Isso. Ou seja, eu não vou abrir quais são as minhas reais intenções. Quando a gente está falando de influência em autoridade, no ambiente corporativo e empresarial, eu tenho que entender que eu estou num ambiente onde existe uma relação de interdependência e uma relação que é de, no mínimo, médio até longo prazo. Sim. Ou seja, se eu manipular, se eu tiver uma agenda escondida, uma agenda oculta, uma hora ela vem rapidamente, fora, né? Ela vai aparecer e a hora que ela aparecer, eu automaticamente bloqueio a minha capacidade de influência sobre aquela outra pessoa. Então, influência no sentido que nós abordamos não é manipulação, ao contrário, né? Quanto mais aberta e transparente for a sua agenda, né, perante o outro, muito mais fácil vai ser você influenciar e conquistar a confiança dele.